Beleza, agora a gente vai começar a fazer os nossos testes na nossa parte da nossa API aqui mesmo, não é? Na nossa parte que disponibiliza a API aí em ambiente HTTP, tá ok? Então a gente vai fazer chamadas HTTP na nossa API, ela vai processar aqui na nossa classe de recurso, buscando aqui a classe de serviço, buscando o repositório e devolvendo a resposta com resposta HTTP. Tá ok? Esse tipo de teste aqui, gente, é um teste de integração, tá? A gente vai integrar a nossa aplicação para saber se a nossa API está respondendo, não é, corretamente a nossa parte de integração aí nas chamadas HTTP, tá ok? Não é bem um teste de sistema, você pode entender como um teste de sistema porque a gente vai testar o nosso sistema, a nossa API aqui como um todo. Para ser um teste de sistema efetivamente, a gente ia precisar de um front-end, não é? E o nosso usuário fazendo chamadas ali no front-end, clicando nos botões, preenchendo formulários, submetendo formulários, não é? E aí o front-end conectando com o back-end, processando as respostas e entregando de novo o resultado lá no front-end para o nosso cliente. Como é que a gente só vai testar a API HTTP, tá ok? Então esse tipo de teste aqui é um teste de integração, tudo bem? E a gente vai começar a escrever os nossos testes aqui para verificar se a nossa API vai responder corretamente as chamadas HTTP. Antes de começar, eu só vou propor uma mudança aqui, nesse método buscar por telefone. Esse vai ser o primeiro método que a gente vai testar, tudo bem? Em vez de a gente chamar assim, buscar por telefone e passar aqui um objeto telefone, dessa forma, eu vou passar dois parâmetros aqui. Em vez de passar o telefone assim, eu vou passar dois parâmetros aqui. Em vez de eu passar o telefone completo, eu vou passar o DDD, um string, não é? Certo? E vou passar o número, que também é no formato string. Peraí. Aqui é dois pontos. String. Então, em vez de passar aqui o objeto telefone, eu vou passar dois parâmetros aqui para chamar esse método. O DDD, um string que vai ter o DDD, e um string aqui que vai ter o nome. Tá ok? Então, esse primeiro método aqui que a gente vai testar, tá? Então, ele vai receber esses dois parâmetros aqui. Essa é a única modificação que eu estou propondo fazer aqui com vocês agora. Beleza? Certo, agora vamos então lá no nosso código, porque antes da gente começar a testar, a gente precisa configurar o Spring para a gente fazer esses testes chamando API, chamando métodos HTTP na nossa API, tudo bem? Então vamos vir aqui no nosso código, veja aqui, ó, que quando a gente criou o projeto lá no Spring Initializer, ele deu uma classe para a gente chamada Demo Application Tests. Vamos abrir essa classe aqui, e essa classe aqui ela tem esse corpo pequenininho aqui. Tá ok? Que basicamente é um teste do Spring Boot, basicamente um teste do Spring Boot aqui, tá? E a gente vai precisar fazer, eu vou fazer algumas configurações nessa classe aqui, porque a gente vai utilizar ela como base de configuração para os nossos testes, né? Para na hora que a gente for criar o nosso teste do Pessoa Resource aqui, tudo bem? Então vamos lá, vamos começar a configuração. A primeira configuração que eu vou fazer, veja bem essa anotação aqui, ó, Spring Boot Test. Tá? O que ele vai fazer quando eu executo esse método de teste aqui, context loads? Ele vai simplesmente subir a aplicação como se fosse o Spring. Na prática, basicamente, ele vai vir aqui e vai chamar o nosso método main aqui do demo application, tá? Ele vai vir aqui e dar um play nesse main aqui e vai subir a aplicação como se fosse uma aplicação Spring. Uma aplicação Spring roda assim, você executa esse main aqui, tudo bem? Então, essa classe aqui, quando a gente anota como Spring Boot Test, é isso que ele vai fazer. Ele vai dar um play lá na nossa configuração e vai subir a nossa aplicação com o Spring Boot, tudo bem? Só que eu quero fazer esses testes como se fosse um ambiente web, tudo bem? Como a gente configura para o nosso Spring Boot subir o teste como se fosse um ambiente web? Aqui nesse Spring Boot Test, eu abro aqui parênteses aqui e passo um parâmetro aqui chamado Web Environment, tá ok? Esse parâmetro aqui chamado Web Environment. Esse cara aqui eu estou falando, olha Spring Boot, eu quero que você faça um teste para mim em um ambiente web, tudo bem? Para executar um teste em um ambiente web, eu preciso que esse ambiente web fique disponibilizado em uma porta da minha máquina, tá? Eu posso configurar qual porta eu quero, tudo bem? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou delegar para o Spring a responsabilidade de escolher essa porta. Então eu venho aqui, ó, e coloco aqui, ó, Web Environment, e eu passo aqui, ó, Random Port. Tá vendo? Ó, Spring test.webenvironment.handleport. Estou falando para o Spring o seguinte, Spring, acha aí na minha máquina, tá, uma porta disponível e sobe o ambiente web nessa porta aí para mim, tudo bem? É melhor dessa forma porque às vezes se você definir uma porta fixa e lá no seu cliente, né, na máquina de outro desenvolvedor, essa porta estiver sendo usada por outra aplicação
ou por um acaso estiver bloqueado, pode dar problema na hora de subir esse teste aqui. Então, quando eu falo assim para o Spring, olha, escolhe a porta, ele vai lá na máquina, verifica uma porta que está disponível e sobe. E a cada teste ele pode subir numa porta diferente. Tudo bem? Além desse... Beleza, então eu configurei aqui o meu Spring para subir no ambiente de teste, no ambiente web. Mas além disso, eu vou precisar também que o meu teste ele suba com algumas configurações específicas. Eu não quero que ele suba exatamente com as mesmas configurações do meu ambiente de produção. Então, lembra que eu criei lá, para quando a gente foi fazer o teste de repositório, eu criei esse arquivo aqui, ó, application-test.properties, que tinha aqui a configuração com o banco de dados, tinha a execução no Flyway aqui, e também tinha essa coisa, essa configuração aqui do Hibernate, para não gerar as tabelas de acordo com a anotação das entidades. Então, basicamente agora a gente vai precisar também carregar esse arquivo aqui. E aqui não tem diferença não, tá? A gente vem aqui arroba test property source, tá ok? E aqui a gente passa o caminho do arquivo lá, que é class path, tá lá na minha class path, application/test.properties, certo? Beleza. Passei aqui o class path application test.properties, ou seja, na hora que for executar esse ambiente web aqui de teste, vai utilizar as configurações da minha aplicação de teste, tá? Minhas configurações de teste, tudo bem? E para executar também o nosso teste de integração, eu vou precisar de alguns dados pré-carregados no banco, tá? Da mesma forma como a gente configurou aqui no nosso teste de repositório, né, a gente precisa fazer uma carga de dados no banco. Vamos até pegar aqui, ó. Lembra que a gente tinha essas duas anotações aqui? @SQL load database, que é para executar antes do método de teste, e o @SQL clean database, que é para executar depois do ambiente de teste. Eu vou colocar essas configurações aqui também, porque na hora que for iniciar o meu teste aqui, né, meu teste de integração em ambiente web, eu quero ter alguns dados pré-carregados no banco de dados para que eu possa usar esses dados nos meus testes, beleza? Então, basicamente, essa configuração aqui que a gente precisa fazer, uma vez feita essa configuração, o nosso Spring está pronto para executar testes aí de integração da nossa API, fazendo chamadas HTTP. Antes de terminar essa aula aqui, eu preciso fazer mais uma coisa aqui. Quando a gente for executar os testes, a gente vai precisar saber em qual porta que o Spring iniciou a nossa aplicação, tá ok? Porque a gente vai precisar dessas portas no nosso teste. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um parâmetro aqui chamado protect, um parâmetro de escopo protegido, ele vai ser um inteiro e eu vou chamar de porta, tá ok? Veja aqui, ó, defini um protected int porta, tá? Aqui eu vou armazenar nessa variável aqui, tá ok? A porta que o Spring subiu o teste. E para mim definir como é que eu vou saber qual que é a porta, aqui eu posso usar uma anotação chamada value do Spring Framework Bean Factory, essa anotação aqui, ó. Beans Factory Annotation, o value aqui, tá ok? Do Spring Framework Beans Factory Annotation, tá ok? Então passo aqui esse value aqui dentro eu coloco aspas aqui, dólar, abre chaves e fecha chaves, e aqui eu coloco local server port, tá ok? Aqui local server port. E para garantir que isso aqui funcionou, eu só vou dar um sysout aqui, vou dar um sysout aqui, systemout.println, eu vou printar aqui a porta, tá? Para mostrar para vocês que essa configuração aqui já está funcionando, vamos executar esse teste aqui e ver o que vai acontecer no log. Bom, o Spring está subindo aqui. Vamos esperar o Spring subir. Ele vai demorar aí uns 12, 13 segundinhos para subir. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu no log aqui. Beleza, o teste passou porque não tem nada aqui no nosso teste, né? O nosso teste está vazio aqui, não tem nenhuma validação nem nada, então ele passa, tá? Então vamos ver aqui no log o que aconteceu. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir um pouquinho aqui. Beleza. O que está acontecendo aqui no nosso log? Quando a gente executar o teste, ele vai subir aqui algumas coisas do Spring, né? Vai fazer algumas configurações do Spring teste aqui, tá ok? E aqui, ó, quando aparece esse banner aqui, é porque está começando a rodar o teste do Spring Boot. Então, o que ele fez? Olha, ele está subindo o Demo Application Test, tá ok? E aí ele define aqui um PID, que é o 6660, tá? Esse aqui é um PID, é um processo da minha máquina, tudo bem? Aqui ele vai falar aqui onde foi executado e tudo mais. Aqui ele está falando, olha, eu vou subir aqui, ó, a aplicação no Tomcat, ele vai estar inicializado aqui na porta 0,
né, tá iniciando aqui um Tomcat. Então ele está subindo o serviço do Tomcat. Veja que ele sobe uma parte do Tomcat aqui na versão 8.5.16, tá ok? Então ele sobe o contexto web aqui. E aí o que ele faz? Ele faz aí, beleza, ele mapeia alguns servers aqui, alguns filters. E aqui, o que ele faz? Coloca o Flyway, inicia o Flyway, né? Carrega a base de dados, verifica as migrações, aplica as migrações aqui. Então, veja, ele cria a tabela pessoa, cria a tabela telefone, cria a tabela endereço, tá ok? Então, executou as migrações aqui. Ele sobra algumas coisas do Hibernate aqui também, e o JPA, certo? E aqui ele sobe um ambiente de teste aqui, já mapeando alguns endpoints que são comuns, tá? Então ele já sobe esses 5 endpoints aqui, tá? Que é o error, que disponibiliza aqui um HTML, texto, caso ocorra algum erro. Bom, ele sobe algumas APIs aqui pra gente, certo? E no final ele fala, olha, Tomcat startado na porta 52075, tá? Demorou 10 segundos aqui para subir esse teste. Bom, depois disso ele dá aqui um load database, né? Executa o nosso teste e depois dá um clean database. E na nossa execução do nosso teste, lembra que eu coloquei ele para printar qual que é a porta que ia ser utilizada. E veja aqui, ó, ele printou a porta 52075, tá ok? Então, veja bem, só a anotação lá do value já colocou naquele parâmetro para a gente o número da porta, beleza? Então tranquilo, nossa aplicação aqui está configurada, e aí a partir das próximas aulas a gente vai, utilizando essa configuração, começar a escrever os nossos testes, beleza? Então até a próxima aula.